Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Esse aqui é o 37º encontro do Grupo de Leitura do Capital, da Sociedade Brasileira de Economia Política. Estamos aqui no livro 1, hoje, capítulo 13, mas eu não sei se eu parei aqui no lugar certo, que é esse item C aqui. Os camaradas aí que eu não estava no último encontro, não lembro agora, acho que foi nesse aqui, né? No item C, paramos, né? Tá certo, então beleza. Então estamos aqui no capítulo 13, no item C aqui, que vai falar sobre a intensificação do trabalho. Então, vou começar aqui a leitura. Intensificação do trabalho. O prolongamento desmedido da jornada de trabalho que a maquinaria provoca em mãos do capital suscita mais tarde, como vimos, uma reação da sociedade, ameaçada em suas raízes vitais, e, com isso, a fixação de uma jornada de trabalho legalmente limitada. Com base nesta última, desenvolve-se um fenômeno de importância decisiva, que já nos deparamos anteriormente, a intensificação do trabalho. Na análise do mais-valor absoluto, tratava-se inicialmente da grandeza extensiva do trabalho, ao passo que seu grau de intensidade era pressuposto como dado. Cabe examinar agora a transformação da grandeza extensiva em grandeza intensiva ou de grau. É evidente que, com o progresso do sistema da maquinaria e a experiência acumulada de uma classe própria de operadores de máquinas, aumenta natural e espontaneamente a velocidade e, com ela, a intensidade do trabalho. Assim, na Inglaterra, o prolongamento da jornada de trabalho andou durante meio século de mãos dadas com a intensificação crescente do trabalho fabril. Contudo, é facilmente compreensível que, no caso de um trabalho constituído não de paroxismos transitórios, mas de uma uniformidade regular, repetida dia após dia, é preciso alcançar um ponto nodal em que o prolongamento da jornada de trabalho e a intensificação do trabalho se excluam reciprocamente, de modo que o prolongamento da jornada de trabalho só seja compatível com um grau menor de intensidade do trabalho e, inversamente, um grau maior de intensidade só seja compatível com a redução da jornada de trabalho. Deixa eu só, acho que eu acabei me perdendo, que eu vou ler de novo esse trecho aqui, porque ele me parece importante, eu me perdi aqui. Então, diz ele aqui, né? Contudo, é facilmente compreensível que, no caso de um trabalho constituído não de paroxismos transitórios, mas de uma uniformidade regular, repetida dia após dia, é preciso alcançar um ponto nodal em que o prolongamento da jornada de trabalho e a intensidade do trabalho se excluam reciprocamente, de modo que o prolongamento da jornada de trabalho só seja compatível com um grau menor de intensidade do trabalho e, inversamente, um grau maior de intensidade só seja compatível com a redução da jornada de trabalho. Acho que só quis ler de novo, porque fiquei vendo esse trecho aqui pensando uma coisa curiosa, né? Porque aqui ele está dizendo que o prolongamento da jornada só é compatível com um grau menor de intensidade do trabalho. Então, maior a jornada de trabalho, 10, 12 horas por dia, porque tem uma intensidade menor desse trabalho, né? Então, na verdade, você trabalha isso aí, mas você tem que fazer uma coisa que você pode fazer assim muito devagarmente, né, entre outras coisas. E o inverso ali ele coloca, mas na verdade a realidade hoje do desenvolvimento capitalista acho que combina
o prolongamento com o aumento da intensidade da jornada de trabalho, né? Porque, enfim, nunca a gente trabalhou tanto intensamente como também quantitativamente em termos de horas, né? Porque só me chamou a atenção isso, né? Mas, enfim, vou continuar aqui a leitura, se alguém quiser comentar. Ô, Léo, faz os dois movimentos, a maquinaria. Como assim? Ela, ao mesmo tempo, prolonga a jornada e cria condições para uma jornada mais intensa quando diminui. Porque no item anterior, ele mostra como é que ela, de certa maneira, prolonga a jornada, né? Com a criação de novos turnos, por exemplo. Então, ele prolonga. Mas, ao mesmo tempo, como é dialético, ela intensifica. Então, a maquinaria produz esse efeito duplo, de intensificar e aumentar a jornada. Ela é um grande achado, na verdade. Sim, mas de certa maneira, ela criaria também a possibilidade de, enfim, trabalhar menos, né? Por causa desse ganho da produtividade e tal, né? Mas isso é um certos paradoxos aí. Mas é verdade, o item anterior está falando sobre como o desenvolvimento da maquinaria aumenta os turnos de trabalho e tal, né? Bom, continuando aqui, né? Assim que a revolta crescente da classe operária obrigou o Estado a reduzir a força, o tempo de trabalho e a impor à fábrica propriamente dita uma jornada normal de trabalho, ou seja, a partir do momento em que a produção crescente de mais valor, mediante o prolongamento da jornada de trabalho, estava de uma vez por todas excluída, o capital lançou-se com todo o seu poder e plena consciência à produção de mais valor relativo por meio do desenvolvimento acelerado do sistema de maquinaria. Ao mesmo tempo, operou-se uma modificação no caráter do mais-valor relativo. Em geral, o método de produção do mais-valor relativo consiste em fazer com que o trabalhador, por meio do aumento da força produtiva do trabalho, seja capaz de produzir mais com o mesmo dispêndio de trabalho no mesmo tempo. Ele retoma a definição, né, do mais-valia relativa, produção de mais-valia relativa, né? Voltando aqui para o texto, o mesmo tempo de trabalho agrega ao produto total o mesmo valor de antes, embora esse valor de troca inalterado se incorpore agora em mais valores de uso, provocando, assim, uma queda no valor da mercadoria individual. Diferente, porém, é o que ocorre quando a redução forçada da jornada de trabalho, juntamente com o enorme impulso que ela imprime no desenvolvimento da força produtiva e a redução de gastos com as condições de produção, impõe, no mesmo período de tempo, um dispêndio aumentado de trabalho, uma tensão maior da força de trabalho, um preenchimento mais denso dos poros do tempo de trabalho. Isto é, impõe ao trabalhador uma condensação do trabalho num grau que só pode ser atingido com uma jornada de trabalho mais curta. Essa compressão de uma massa maior de trabalho num dado período de tempo mostra-se agora como ela é. 2 pontos. Uma quantidade maior de trabalho. Ao lado da medida do tempo de trabalho como, entre aspas, grandeza extensiva, apresenta-se agora a medida de seu grau de condensação. Tem uma nota aqui de rodapé 157, que o Marx diz assim: em geral, existem diferenças, como é natural, na intensidade dos trabalhos pertencentes a diferentes ramos da produção. Tais diferenças se compensam parcialmente, como já mostrou Adam Smith, pelas circunstâncias secundárias próprias a cada tipo de trabalho. Aqui, porém,
Um efeito sobre o tempo de trabalho como medida de valor só ocorre na medida em que as grandezas intensiva e extensiva se apresentam como expressões contrapostas e reciprocamente excludentes da mesma quantidade de trabalho. Terminou a nota, voltando aqui para o texto. A hora mais intensa da jornada de trabalho, 10 horas, encerra tanto ou mais trabalho, isto é, força de trabalho despendida, que a hora mais porosa da jornada de trabalho de 12 horas. Seu produto tem, por isso, tanto ou mais valor que o produto dá quinta parte de hora mais porosa. Acho que aqui ele está retomando aquela coisa da última hora do sênior, né, que se discutia, né, de que, na verdade, a mais-valia estaria contida na hora a mais ali, que teria ultrapassado o valor de reprodução do trabalhador, né, e o Marx, acho que ele já falou disso antes, né, mas aqui ele está... Na verdade, é geral, é total, né? Não é da jornada como um todo, não é das suas partezinhas que você vai capturando isso, né? Então, voltando aqui para o texto. Desconsiderando a elevação do mais-valor relativo pela força produtiva aumentada do trabalho, podemos dizer, por exemplo, que 3 horas e 1/3 de horas de mais trabalho sobre 6 e 2/3 de horas de trabalho necessário fornecem agora ao capitalista a mesma massa de valor que antes lhe era fornecida por 4 horas de mais trabalho sobre 8 horas de trabalho necessário. Ora, pergunta-se, como o trabalho é intensificado? O primeiro efeito da jornada de trabalho reduzida decorre da lei óbvia de que a eficiência da força de trabalho é inversamente proporcional ao seu tempo de operação. Assim, dentro de certos limites, o que se perde em duração ganha-se no grau de esforço realizado. Mas o capital assegura, mediante o método de pagamento, que o trabalhador efetivamente movimente mais força de trabalho. Mais uma nota de rodapé que diz assim, principalmente por meio do salário por peça, forma que será examinada na seção 6, né? Olha só isso aqui, mas o capital assegura, mediante o método de pagamento, que o trabalhador efetivamente movimente mais força de trabalho, né? É o Uber da vida hoje em dia, né? É atualíssimo, eu ia falar isso, atualíssimo. É. Em manufaturas, como na olaria, onde a maquinaria desempenha papel nenhum ou insignificante, a introdução da lei Fabril demonstrou de modo cabal que a mera redução da jornada de trabalho provoca um admirável aumento da regularidade, uniformidade, ordem, continuidade e energia do trabalho. E nota 159, que ele está dizendo os relatórios de inspetores de manufaturas, né, de 31 de outubro de 1865, da onde ele está tirando essa... de que, na verdade, melhorou, né, tudo indica aqui que melhorou talvez até a produtividade desse trabalho, não sei. Mas, enfim. Eu não estou conseguindo... consegui abrir aqui agora, tá certo. Continuando, então. Esse efeito parecia, no entanto, algo duvidoso na fábrica propriamente dita, pois nela a dependência do trabalhador em relação ao movimento contínuo e uniforme da máquina já criara a mais rigorosa disciplina. Por isso, em 1844, quando se discutiu a redução da jornada de trabalho para menos de 12 horas, os fabricantes declararam quase unanimemente que, aí, abre aspas, essa citação aqui que o Marx está fazendo, é do relatório dos inspetores de manufaturas, né, de 1844 até 1845, abril, né, que diz assim, abre aspas,
Seus capatazes vigiam cuidadosamente nas diversas dependências de trabalho, para que a mão de obra não perdesse um só instante. Dificilmente se poderia aumentar o grau de vigilância e atenção por parte dos trabalhadores, e que, pressupondo-se como constantes todas as demais circunstâncias, tais como o funcionamento da maquinaria, etc., seria, portanto, absurdo esperar nas fábricas bem administradas qualquer resultado importante derivado de uma maior atenção, etc., por parte dos trabalhadores. Fecha aspas. Então, continuando aqui no texto do Marx, essa afirmação foi refutada por diversos experimentos. Em suas duas grandes fábricas, em Preston, o Sr. Gardner determinou, a partir de 20 de abril de 1844, que se trabalhasse apenas 11 horas por dia, em vez de 12. Transcorrido um prazo de mais ou menos um ano, o resultado foi que, abre aspas, se obtiver a mesma quantidade de produto ao mesmo custo, e que o conjunto dos trabalhadores ganhara tanto salário em 11 horas, quanto antes em 12 horas. Nota, fecha aspas, nota 161, que é do mesmo relatório do inspetor de manufatura, anteriormente citado, e que o Marx complementa ainda assim. Como o salário por peça mantinha-se inalterado, o volume do salário semanal dependia da quantidade do produto. Então, voltando para o texto aqui do Marx. Passo aqui por alto os experimentos feitos nos setores de fiação e cardagem, pois estes estavam associados a um aumento, entre parênteses, cerca de 2%, na velocidade da maquinaria. Já no setor de tecelagem, ao contrário, onde, além disso, eram decididos tipos muito diversos de artigos de fantasia, com mais figuras, não houve modificação alguma nas condições objetivas de produção. O resultado foi que, dois pontos, abre aspas, de 6 de janeiro a 20 de abril de 1844, estando a jornada de trabalho fixada em 12 horas, o salário semanal médio de cada operário era de 10 shillings e 1,5 penny. De 20 de abril a 29 de junho de 1844, com a jornada de trabalho de 11 horas, o salário semanal médio era de 10 shillings e 3,5 pence. Fecha aspas, essa nota 162 do mesmo relatório do inspetor de manufatura. Né? Voltando aqui para o texto do Marx. Nesse caso, em 11 horas, produziu-se mais do que antes em 12, exclusivamente por causa da maior constância e uniformidade no trabalho dos operários e a maior economia de seu tempo. Enquanto estes recebiam o mesmo salário e ganhavam 1 hora de tempo livre, o capitalista obtinha a mesma massa de produtos e poupava 1 hora de gastos com carvão, gás, etc. Experiências semelhantes foram realizadas, com igual êxito, nas fábricas dos senhores Horrocks e Jackson. Aí aqui, mesmo né, relatório de manufaturas, e o Marx ainda acrescenta aqui: o elemento moral desempenhou um papel importante nos experimentos anteriormente mencionados. Né? E aí ele vai citar aqui um relatório, um trecho, né, abre aspas. Trabalhamos com mais entusiasmo, e o Marx diz, né, disseram os operários ao inspetor da fábrica. Voltando para a citação, pensamos continuamente na recompensa de sair mais cedo à noite. Um espírito mais ativo e mais alegre impregna a fábrica inteira, desde o ajudante mais jovem até o operário mais antigo, e podemos nos ajudar melhor uns aos outros. Fecha aspas. Uma descrição poderia ser hoje em qualquer fábrica, em qualquer grupo de motoboy, isso poderia ser, é claro, né, depende aí um pouco das coisas, mas no fundo, né, as pessoas querem trabalhar menos, né, sempre assim.
E talvez essa é a percepção, né? O próprio empresariado, vamos dizer assim, começa a perceber que você deixar a jornada, né, do trabalhador ali no salário por hora, né? Ele vai ter um pico que ele vai trabalhar bem, depois é só gasto, né? Ficar gastando com energia, ficar gastando com, né, com coisa que. Então a racionalidade aí do empresariado. Fernando, por favor. Não, isso aí tem um lado interessante, né? Por exemplo, uma das argumentações do pessoal do Uber, pela preferência de não ter CLT, esse negócio todo, é que eles têm liberdade para a escolha do horário de trabalho. Então, isso aí vai contra, né? Quer dizer, eles reagem corretamente, quer dizer, em relação à disciplina de trabalho, mas, em compensação, eles confundem, eles rejeitam, eles associam a rigidez de horário com o registro em carteira, né? Então, pode haver uma solução uh, de meio termo entre as duas coisas, né? Mas eles colocam como coisas incompatíveis. Então, são contra o registro em carteira, né? A CLT, porque eles privilegiam a liberdade de escolha do horário do trabalho. Mas ele não fala da jornada, né? Da jornada eles não tocam nesse assunto. De fato. Quem é que vai assumir esse ônus, né? Acaba que alguém tem que assumir, né? O Estado. Mas como que vai assumir com teto de gastos, né? É a mesma coisa, não fecha a conta, né? Bom, mas você tem razão. De fato, no caso do salário por peça, isso já não vale, né? Porque já está ajustado ali de acordo com a eficiência mesmo, né? O cara só ganha aquilo que ele trabalha e deu, né? Mas aqui eu acho que ele está se referindo bem ao salário por tempo, né? Talvez é esse o caso. Isso também é um ponto, né? Só comentando, porque a gente está vivendo um debate agora sobre a redução da escala 6:1, né? E essa parte aqui do capítulo é bem interessante para pensar isso, né? Eu acho que é uma questão também, assim, da gente refletir o quanto que isso não afetaria, vamos dizer assim, esses setores do salário por peça, né? Como reduzir mesmo a jornada de trabalho. Acho que o Fernando comentou isso no final, que isso não, que realmente é muito complicado, né? Se depende do trabalhador decidir, né? Vai decidir pelo máximo de jornada, né? Porque aí ele ganha mais, né? É uma coisa meio... a menos que talvez tivesse, digamos, alguma contraparte que atuasse para reduzir essa jornada, mantendo certos ganhos compensatórios, né? É nisso que eu falo que o Estado talvez deveria atuar, mas como fazer isso também é uma engenharia social que é bem complicada. Bom, vou seguir aqui, menos que alguém queira pontuar alguma coisa. Então, vamos seguir. Então, logo, a redução da jornada de trabalho, que cria a condição subjetiva para a condensação do trabalho, ou seja, a capacidade do trabalhador de exteriorizar mais força num tempo dado, passa a ser imposta por lei. A máquina se converte, nas mãos do capitalista, no meio objetivo e sistematicamente aplicado de extrair mais trabalho no mesmo período de tempo. Isso se dá de duas maneiras. 2 pontos. Pela aceleração da velocidade das máquinas e pela ampliação da escala da maquinaria, que deve ser supervisionada pelo mesmo operário ou do campo de trabalho deste último. A construção aperfeiçoada da maquinaria é, em parte, necessária para que se possa exercer uma maior pressão sobre o trabalhador e, em parte, acompanha por si mesma a intensificação do trabalho.
uma vez que a limitação da jornada de trabalho obriga o capitalista a exercer um mais rigoroso controle sobre os custos de produção. O aperfeiçoamento da máquina a vapor aumenta o número de golpes que seu pistão dá por minuto, ao mesmo tempo que torna possível, por meio de uma maior economia de força, acionar com o mesmo motor um mecanismo maior e com um consumo igual ou até menor de carvão. O aperfeiçoamento do mecanismo de transmissão diminui o atrito e, o que distingue com tanta evidência a maquinaria moderna da antiga, reduz progressivamente o diâmetro e o peso das árvores de transmissão grandes e pequenas. Por último, os aperfeiçoamentos da maquinaria, ao mesmo tempo que aumentam sua velocidade e eficácia, diminuem seu tamanho, como no caso do moderno teor a vapor, ou aumentam, juntamente com o tamanho do corpo da máquina, o volume e o número de ferramentas que ela opera, como no caso da máquina de fiar, ou ainda ampliam a mobilidade dessas ferramentas por meio de imperceptíveis modificações de detalhes, como aquelas que, na metade dos anos 1850, aumentaram em 1/5 a velocidade dos fusos da self-acting mill. Deve ser uma máquina ali na indústria têxtil, né? Esse apelido mill, né, é sempre dessa máquina de fiar, né? São variações disso aí, eu acho, se não me falha a memória. Então, continuando. Na Inglaterra, a redução da jornada de trabalho para 12 horas data de 1832. Já em 1836, declarava um fabricante inglês, abre aspas, comparado com o de outrora, o trabalho que agora se executa nas fábricas cresceu muito em virtude da atenção e da atividade maiores que a velocidade aumentada da maquinaria exige do operário. Fecha aspas, nota 164, aqui é uma citação direta desse John Fielding, esse texto aqui, sobre o sistema fabril. Voltando para o texto, ainda tem um tanto aqui desse negócio. Em 1844, Lord Ashley, hoje conde de Shaftesbury, realizou na Câmara dos Comuns a seguinte exposição baseada em documentos, abre aspas, longa citação aqui, né? Diz assim, o trabalho realizado pelos ocupados nos processos fabris é, agora, 3 vezes maior do que quando da introdução dessas operações. Sem dúvida, a maquinaria tem realizado uma tarefa que substitui os tendões e músculos de milhões de seres humanos, mas também tem aumentado prodigiosamente o trabalho daqueles submetidos a seu terrível movimento. Em 1815, o trabalho de acompanhar por 12 horas o vai e vem de um par de mills afiar o fio NE40 requeria caminhar uma distância de 8 milhas. Tem aqui uma nota sobre isso aqui, né? Está dizendo NE é a sigla utilizada na numeração de espessura do fio de algodão segundo o sistema inglês. O fio NE40 possui 40 metros em 0,59 gramas dele mesmo. O fio NE30 possui 30 metros e assim por diante. Voltando. Em 1832, acompanhar um par de mills a produzir por 12 horas o fio de mesmo título exigia percorrer 20 milhas ou mais. Em 1825, o fiandeiro tinha de realizar, no período de 12 horas, 820 tiradas em cada mill, o que resultava num total de 1.640 tiradas em 12 horas. Em 1832, durante sua jornada de trabalho de 12 horas,
ele tinha de realizar 2.200 tiradas em cada mule, o que dava um total de 4.400 tiradas. Em 1844, 2.400 em cada mule, num total de 4.800, sendo que, em alguns casos, o montante de trabalho exigido é ainda maior. Dispõe aqui de um outro documento. Espera aí, então eu vou terminar essa citação aqui, aí eu passo a palavra. Dispõe aqui de um outro documento de 1842, que prova que o trabalho aumenta progressivamente, não só porque é preciso percorrer uma distância maior, mas porque a quantidade de mercadorias produzidas aumenta enquanto diminui proporcionalmente a mão de obra. E, além disso, porque agora o algodão é frequentemente de qualidade inferior, exigindo mais trabalho para sua fiação. No setor de cardagem, também houve um grande aumento de trabalho. Uma pessoa executa agora o trabalho que antes era compartilhado por duas. Na tecelagem, que emprega um grande número de pessoas, sobretudo do sexo feminino, o trabalho cresceu nos últimos anos no mínimo 10% em consequência da maior velocidade da maquinaria. Em 1838, o número de novelos, fiados semanalmente era de 18 mil. Em 1843, ele alcançou 21 mil. Em 1819, o número de piques, passadas na lançadeira, no tear a vapor, era de 60 por minuto. Em 1842, era de 140, o que indica um grande aumento de trabalho. Essa citação aqui é do Lord Ashley, esse texto aqui, o discurso dele. E o Fernando levantou a mão, então eu passo a palavra para ele. Vai lá, Fernando. Não, eu só queria chamar a atenção do que sejam 20 milhas, né? Uma milha, se não me engano, é 1.620 quilômetros. Se você colocar 20 milhas, você vai dar perto de 32 quilômetros. Quer dizer, andar a 32 quilômetros é quase uma maratona. Uma maratona é 42 quilômetros, né? E a maratona, se um amador faz uma maratona em 4 horas, né? Um profissional faz em 2. Esses caras faziam quase uma maratona por dia, em 12 horas. Quer dizer, só para você ter uma ideia do que isso significa, né? Então, era só isso. É um absurdo. Pois é, você está falando. Léo travou? Dá uma travada, Léo. Travou. Ô, Léo, você travou, viu? Travou tudo. Agora voltou? Voltou, agora voltou. Ah, tá. Não, o que eu tinha comentado é que a milha, quanto é que é mesmo? Uma milha, quantos quilômetros que é? 1.620. Então aqui daria uns 10 quilômetros, isso aqui, né? 8 vezes 16, né? Dá 12, quase, dá 12 quilômetros e 800 metros. 12 quilômetros, né? 13 quilômetros arredondando. 13 quilômetros. Então, assim, o cara, o sujeito, vamos dizer assim, é um inspetor de fábrica. E aí ele tinha que, vamos dizer assim, percorrer essa distância para encontrar as unidades produtivas e fiscalizar. É isso? Eu tô entendendo? Não, na verdade, era um cara que supervisionava a máquina. Ele faz a supervisão das máquinas. Não é o inspetor, é o supervisor. Então, ele tem que Tá. acompanhar durante 12 horas, né,
esse problema do vai-vem de um par de mules, né? Então, ele, em 1815, ele tinha que andar 13 quilômetros por dia, em 8 horas por dia, em 12 horas. Depois, a coisa foi piorando para ele. Passados praticamente 15, 17 anos, ele tinha que percorrer 20. Quer dizer, ele Nossa, tomava conta dessas máquinas individuais, né? sim. Isso aí é um absurdo. Sabe? Realmente é uma coisa meio... realmente... É impensável você falar uma coisa dessa hoje em dia. Realmente... realmente é algo impensável mesmo. Como se trabalhava também, né? Realmente. Bom, alguém quer pontuar mais alguma coisa ou a gente continua? Vou seguir aqui então, para que a gente termine esse item. Vamos ver aqui. Dá para terminar aqui, né? Então, aqui está aqui. Esse é do Ashley, agora aqui. Isso. Diante da notável intensidade que o trabalho atingira já em 1844, sob a vigência da Lei das 12 Horas, pareceu justificada, naquela ocasião, a declaração dos fabricantes ingleses, segundo a qual seria impossível realizar qualquer progresso ulterior nessa direção, de modo que qualquer nova diminuição do tempo de trabalho equivaleria, doravante, à redução da produção. A aparente correção de seu raciocínio é demonstrada da melhor forma pelas seguintes afirmações feitas na mesma época por seu intrépido censor, o inspetor de fábrica Leonard Horner. Aí aqui abre aspas, né? Como a quantidade produzida é regulada, sobretudo, pela velocidade da maquinaria, é necessariamente do interesse do fabricante fazê-la funcionar com o grau máximo de velocidade, o que impõe as seguintes condições. 2 pontos. Preservação da maquinaria contra desgaste precoce, conservação da qualidade do artigo fabricado e capacidade do operário de acompanhar o movimento das máquinas sem um esforço maior do que pode realizar continuamente. Ocorre com frequência que o fabricante, em sua pressa, acelera demais o movimento. Com isso, as quebras e o trabalho mal feito contrapesam a velocidade e ele é obrigado a moderar o ritmo da maquinaria. Considerando que um fabricante ativo e inteligente encontra, por fim, o máximo exequível, chega à conclusão de que é impossível produzir em 11 horas, tanto quanto em 12. Suponho, além disso, que o operário pago por peça se esforça ao máximo quando pode suportar de modo contínuo o mesmo grau de trabalho. Fecha aspas aqui, o relatório do inspetor de manufatura, né, 30 de abril de 1845. Volta para o Marx. Horner conclui assim que, apesar dos experimentos de Gardner, etc., uma redução ulterior da jornada de trabalho abaixo de 12 horas teria de diminuir a quantidade do produto. Mais uma nota na peça 167, que é só indicando a citação desse relatório. Voltando para o texto, ele mesmo cita, 10 anos mais tarde, suas reflexões de 1845 como prova de quão pouco ele compreendia, àquela época, a elasticidade da maquinaria e da força de trabalho humana, ambas estendidas ao máximo pela redução forçada da jornada de trabalho. Passemos agora ao período que se segue à introdução, em 1847, da lei das 10 horas nas fábricas inglesas de algodão, seda, lã, seda e linho. Abre aspas. O aumento da velocidade dos fusos nas throttles foi de
500 e nas mules de 1.000 rotações por minuto. Quer dizer, a velocidade dos fusos das thrusts, que era de 4.500 rotações por minuto, em 1839, atinge agora, 1862, 5.000. E a dos fusos de 1.000, que era de 5.000, atinge agora 6.000 rotações por minuto, que representa, no primeiro caso, uma velocidade adicional de 1/10 e, no segundo, de 1/5. Fecha aspas. Esse texto aqui é um relatório do inspetor de manufaturas de outubro de 1862. Volta para o Marx. James Naismith, o célebre engenheiro civil de Patrick Croft, nos arredores de Manchester, expôs em 1852, numa carta a Leonard Horner, os aperfeiçoamentos introduzidos de 1848 a 1852 na máquina a vapor. Depois de observar que a força em cavalos-vapor, que nas estatísticas fabris são estimados sempre de acordo com o rendimento dessas máquinas em 1828, é apenas um valor nominal e não pode servir, senão, de índice de sua força real. Ele afirma, entre outras coisas, tem uma citação aqui de uma nota de 1869, né? O Marx diz assim: isso se alterou com o Parliamentary Return de 1862. Aqui são levados em consideração os cavalos vapor reais das máquinas a vapor e rodas hidráulicas modernas, e não os cavalos vapor nominais. Tem uma outra nota que ele indica ver aqui, né? Página 462. Tampouco se misturam os fusos de torcer com os de filar propriamente ditos, como se fazia nos returns de 1839, 1850 e 1856. Além disso, no caso das fibras deve ser de lã, inclui-se o número de gigs, máquinas cardadoras. Distingue-se entre as fábricas que processam a juta e o cânhamo, de um lado, e aquelas que trabalham o linho, de outro. Além disso, no relatório, figuram pela primeira vez as fábricas de meias. Então, a citação aqui, abre aspas, não resta dúvida de que a maquinaria a vapor de mesmo peso e muitas vezes máquinas idênticas, nas quais apenas foram adaptados os aperfeiçoamentos modernos, executam, em média, 50% mais trabalho do que antes, e de que, em muitos casos, as mesmas máquinas a vapor que nos tempos da velocidade limitada a 228 pés por minuto, forneciam 50 cavalos de força. Hoje, com consumo menor de carvão, fornecem mais de 100. A moderna máquina a vapor, com a mesma potência nominal em cavalos vapor, funciona com uma potência maior do que antes, em virtude dos aperfeiçoamentos realizados em sua construção, do tamanho menor e da disposição da caldeira, etc. Por isso, ainda que proporcionalmente os cavalos a vapor nominais aos cavalos de vapor nominais empregue-se o mesmo número de trabalhadores que antes, menos braços agora são agora utilizados em relação à maquinaria de trabalho. Essa nota 170 aqui é os relatórios inspetores de manufatura de 31 de outubro de 1856. Voltando para o Marx, em 1850, as fábricas do Reino Unido utilizavam 134.217 cavalos vapor nominais para mover 25.638.716 fusos e 301.445 teares. Em 1856, o número de fusos e de teares era, respectivamente, de 33.503.580 e 369.205. Se a potência exigida tivesse permanecido a mesma que em 1850, seriam necessários, em 1856, 175.000 cavalos vapor. Porém, de acordo com os dados oficiais, ela só chegava a 161.435. Portanto,
mais de 10 mil cavalos vapor a menos do que a estimativa feita sobre a base de 1850. Antes da citação, essa nota aqui é só o mesmo relatório, né? Então, abre aspas. Os fatos constatados pelo último return de 1856, o Marx diz é uma estatística oficial, dão conta que o sistema fabril se expande com enorme velocidade, que o número de operários diminuiu em proporção à maquinaria, que a máquina a vapor, graças à economia de força e a outros métodos, movimenta um peso mecânico maior e que se produz em maior quantidade por conta das máquinas de trabalho aperfeiçoadas, dos métodos modificados de fabricação, da velocidade mais elevada da maquinaria e de muitos outros fatores. As grandes melhorias introduzidas em máquinas de todo tipo aumentaram em muito a sua força produtiva. Não resta dúvida de que a redução da jornada de trabalho deu impulso para esses aperfeiçoamentos. Estes últimos e o esforço mais intenso do trabalhador fazem com que seja fornecido ao menos tanto produto durante a jornada de trabalho reduzida, entre parênteses, em 2 horas, ou 1/6, quanto anteriormente durante a jornada de trabalho mais longa. Fecha aspas, são citações aí do mesmo relatório, né? Então, continuando, que o enriquecimento dos fabricantes aumentou com a exploração mais intensiva da força de trabalho é demonstrado já pela circunstância de que, no período entre 1838 e 1850, o crescimento médio das fábricas inglesas de algodão, etc., foi de 32% por ano, ao passo que entre 1850 e 1856, ele foi de 86% ao ano, por ano. Uma nota aqui, G, né? Que é uma nota do tradutor que diz, na edição das Werke, as obras completas, né, esse parágrafo é corrigido da seguinte maneira, 2 pontos, abre aspas, que o enriquecimento dos fabricantes aumentou com a exploração mais intensiva da força de trabalho é demonstrado já pela circunstância de que, no período entre 1838 e 1850, o crescimento médio das fábricas inglesas de algodão, etc., foi de 32 fábricas por ano, ao passo que entre 1850 e 1856 ele foi de 86 por ano. Fecha aspas. E aí volta para a nota do tradutor. A modificação se baseia nos dados do relatório do inspetor de manufatura de 31 de outubro de 1856, que teria sido a fonte utilizada por Marx. Voltando. Por maior que tenha sido o progresso da indústria inglesa nos 8 anos entre 1848 e 1856, sob o regime da jornada de trabalho de 10 horas, ele foi superado de longe nos 6 anos seguintes, de 1856 a 1862. Na fabricação de seda, por exemplo, havia em 1856 1.093.799 fusos. Em 1862, 1.388.544. Em 1856, havia 9.260 teares. Em 1862, 10.709. Em contrapartida, o número de operários era de 56.137 em 1856 e de 52.429 em 1862. Isso significa um aumento de 26,9% no número de fusos e de 15,6% no de teares, contra uma redução simultânea de 7% no número de operários. Em 1850, as fábricas de estame empregavam 875.830 fusos. Em 1856, 1.324.549. Em parênteses, um aumento de 51,2%. E em 1862, 1.289.172, em parênteses, uma diminuição de 2,7%. Porém, deduzidos os fusos de torcer, que figuram no censo de 1856, mas não no de 1862,
o número de fusos permaneceu aproximadamente estacionário desde 1856. Desde 1850, no entanto, a velocidade dos fusos e teares foi, em muitos casos, duplicada. O número de teares a vapor na fabricação de estame era, em 1850, de 32.617, em 1856, 38.956, e em 1862, 43.048. Nessa indústria, estavam ocupadas em 1850 79.737 pessoas. Em 1856, 87.794. E em 1862, 86.063. Entre elas, porém, as crianças menores de 14 anos somavam em 1850 9.956. Em 1856, 11.228. E em 1862, 13.178. Não obstante o número muito maior de teares, a comparação de 1862 com 1856 mostra que o número global de operários ocupados diminuiu e de crianças exploradas aumentou. É o mesmo relatório aí, né, de outubro de 1862 que ele está citando. A 27 de abril de 1863, declarava o deputado Ferrand na Câmara Baixa, abre aspas, delegados dos trabalhadores de 16 distritos de Lancashire e Cheshire, em nome dos quais eu falo, informaram-me que o trabalho nas fábricas, em razão do aperfeiçoamento da maquinaria, tem aumentado constantemente. Onde antes uma pessoa com ajudantes cuidava de 2 teares, agora ela cuida, sem ajudantes, 3. Não é nada incomum que uma pessoa chegue a cuidar de 4 teares, etc. Dos fatos informados se depreende, pois, que 12 horas de trabalho são agora exprimidas em menos de 10 horas. Evidencia-se, assim, que em proporção monstruosa aumentou a faina dos operários fabris nos últimos anos. Faina é fome? Não sei, eu achei que fosse. Bom, a nota 175, né? E o Marx acrescenta. Hoje, com o moderno tear a vapor, um tecelão fabrica, trabalhando 60 horas por semana e com 2 teares, 26 peças de certo tipo e de determinado comprimento e largura, das quais ele só podia fabricar 4 com o antigo tear a vapor. Já no início da década de 1850, os custos de fabricação de uma dessas peças haviam diminuído de 2 shillings e 9 pence para 5 e 1/8 pence. Adendo à segunda edição, 2 pontos, abre aspas, citação aqui do Alexander Redgrave, inspetor de fábrica, nesse Journal, não sei, Society of Arts, of the Society of Arts, acho que deve ser isso, de 1872, janeiro. Diz assim, há 30 anos, no caso em 1841, exigia-se de um fiandeiro de algodão com 3 ajudantes que se encarregasse apenas de um par de mules com 300 a 324 fusos. Hoje, final de 1871, com 5 ajudantes, ele tem de cuidar de mules com 2.200 fusos e que produzam, no mínimo, 7 vezes mais fio do que em 1841. Fecha aspas, voltando para o texto. Por isso, embora os inspetores de fábrica não se cansem de elogiar, e com toda razão, os resultados favoráveis das leis fabris de 1844 e 1850, eles reconhecem que a redução da jornada de trabalho provocou uma intensificação do trabalho perniciosa à saúde dos trabalhadores e, portanto, à própria força de trabalho. Abre aspas. Na maioria das fábricas de algodão, de estame, de seda, o extenuante estado de agitação necessário para o trabalho na maquinaria, cujo movimento nos últimos anos foi acelerado de modo tão extraordinário,
parece ser uma das causas do excesso de mortalidade por doenças pulmonares, fato que o Dr. Greenhalgh comprovou em seu mais recente e tão admirável relatório. Fecha aspas. Relatório dos inspetores de manufaturas de 31 de outubro de 1861. É a citação aqui. Volta para o Marx. Não resta a mínima dúvida de que a tendência do capital seja, tão logo o prolongamento da jornada de trabalho esteja definitivamente vedado por lei, de ressarcir-se mediante a elevação sistemática do grau de intensidade do trabalho e transformar todo o aperfeiçoamento da maquinaria em meio de extração de um volume ainda maior de trabalho. Não tardará a atingir um ponto crítico, em que será inevitável uma nova redução das horas de trabalho. Nota de rodapé 177, que o Marx diz assim: entre os operários fabris de Lancashire, teve início agora, no caso 1867, a agitação pelas 8 horas. Volto para o texto. Por outro lado, a enérgica marcha da indústria inglesa de 1848 até os dias de hoje, isto é, no período da jornada de trabalho de 10 horas, superou o período de 1833 a 1837, ou seja, o período da jornada de trabalho de 12 horas, numa proporção muito maior do que o último período superara o meio século transcorrido desde a introdução do sistema fabril, ou seja, o período da jornada de trabalho ilimitada. Tem mais uma nota de rodapé aqui, que ele me apresenta uma tabela, né? Os números mostram o progresso das fábricas propriamente ditas no Reino Unido desde 1848. Aí aqui tem primeira coluna que é as fábricas de algodão, tem 1, 2, 3 linhas, que é fios de algodão, linha de costura, tecido de algodão. Depois vem, na mesma coluna, fábricas de linha e cânhamo, né, dividido em fios e tecidos. Depois, fábricas de seda, divididas entre fio liso, né, twist ou estame, tecidos. E fábricas de lã, né, fio de lã, dividida em fio de lã e estame, e tecidos. No caso aqui, em termos de quantidade, e a outra tabela em termos de valor. Então, aqui está só especificando um pouco do progresso, né? Dividido aqui, tem várias colunas: 1848, 1851, 1860, 1865. Isso, todos são exatamente isso. Bom, terminamos aqui o nosso item, né? Depois o próximo item 4 aqui, a fábrica, mas coloco aí em aberto se alguém quer comentar alguma coisa, pontuar alguma coisa. Isso mostra que também o aumento da produtividade não vem só da concorrência, né? O aumento da probabilidade também, da produtividade vem como pressão dos trabalhadores, aí no caso para redução da jornada de trabalho, né? Que foi um estímulo para o aumento da produtividade via aperfeiçoamento da maquinaria, né? Para fazer frente. E que resultou, quer dizer, esse é um ponto importante, e a burguesia também usa, quer dizer, na medida que você tem ganhos trabalhistas, a burguesia, de alguma forma, reage para anular os ganhos que você teve. No caso aí, você reduziu a jornada de trabalho e, no entanto, houve uma intensificação do trabalho, gerando outros tipos de problemas, né? E aí eles insistem depois para uma jornada de trabalho de 8 horas, quer dizer, assim vai, né? Sempre eles tentam neutralizar, né, os ganhos trabalhistas, né? E também mostra como que essa luta pela redução da jornada de trabalho é uma, vamos dizer assim,
digamos, o interesse da classe trabalhadora, né? Enfim, constitui o interesse da classe trabalhadora, né? Isso do capitalismo no tempo do Marx e no capitalismo hoje, né? Eu acho que não continua assim essa luta, né? Enfim. Depois o outro, esse fato aí, quer dizer, um dos êxitos da China foi uma extraordinária exploração da força de trabalho, pelo menos nos anos de 1990, e foi por aí que eles conseguiram, né? Com forte repressão. Forte repressão, enfim. Né? Léo, a hora que você quiser, eu paro aqui a gravação. Tá, acho que podemos então. Já vi até que o Diego saiu, né? Então acho que talvez a gente poderia parar aqui, porque temos o item 4. Semana que vem, então, a gente continua aqui no item 4, a fábrica.